a, a interação da luz com os objetos da cena é o que nos dá a percepção tridimensional que a gente tem, dessa compreensão que a gente tem no mundo em volta da gente. E, para simplificar e para fazer um caso que seja fácil de ser feito, eu criei aqui uma cena com uma definição bem básica. A cena, para nós, então, seria uma câmera que estaria posicionada aqui com todos os parâmetros dela, o FOV, a distância focal, o número de pixels, o eye, o center, o up, uma esfera que estaria aqui, numa certa posição, com um certo raio e uma certa cor, duas caixas alinhadas com os eixos. Caixas alinhadas com os eixos são as caixas que as arestas são paralelas a x, y, z, né? Então, você pode defini-las de forma muito fácil com o ponto mínimo e o ponto de coordenadas mínimas e o ponto de coordenadas máximas. No caso, são duas caixas bem finas, uma é piso, outra é parede, e uma luz pontual na cena. Isso seria assim uma cena muito simples. Nós tínhamos feito um algoritmo que lançava raios para cada câmera. E começamos a estudar na aula passada a questão de como fazer a interseção desses raios, por exemplo, com a esfera. Supondo que eu tenha nessa cena, por enquanto, sem a parede, o piso e a parede, só tem a esfera, eu poderia agora já implementar esse algoritmo, já rodar esse algoritmo. Quando eu atingisse um objeto, eu pintasse ele com a cor. E se eu tivesse já implementado o das caixas, o que eu viria seria exatamente isso que está aí. Essa imagem representa você fazer um algoritmo que lança um raio. Quando atingir o objeto, você pega a cor do objeto e pinta. Ela tem a geometria correta da geometria da projeção, perspectiva cônica, mas ela assim, parece feita essa cena é 2D, em princípio. Quer dizer, isso parece ser um disquinho azul e um recorte de cartolina amarelo por baixo. Não tem a tridimensionalidade. Para ter a tridimensionalidade, seria melhor a gente voltar à questão de como é que a luz incide sobre as superfícies, e, principalmente, a gente vai começar pela reflexão da luz incidente. Como é que eu vou dizer como é que essa reflexão ocorre? Tá? Vocês se lembram que no curso na parte do curso de colorimetria, nós vimos que as fontes luminosas tinham uma certa distribuição espectral, as superfícies que estão na cena tinham um certo coeficiente de reflexão para cada comprimento de onda, e a forma dessas curvas, né, a gente multiplicando a fonte luminosa por esse filtro que varia de 0 a 1 aqui, ele vai dar um espectro que a gente aprendeu a calcular a cor dele. Tá certo? Mas, nesse processo de aprender a calcular a cor, a gente aprendeu que, tanto para o olho quanto para a câmera, nós estávamos falando em sistemas tricromáticos, né? A luz, na realidade, aqui, por exemplo, na câmera, a gente até botou filtros vermelho, verde e azul para cada pixel, e depois reconstruiu com esses filtros, né? Então, ao invés de trabalhar com o espectro, a gente passou a trabalhar com 3 componentes de luz e 3 componentes de reflexão, que seria aqui correspondente ao beta, que agora vai ser chamado de
coeficiente difuso, KD. O quanto essa superfície, por exemplo, uma superfície vermelha, teria um KDR alto e esses outros baixos, porque ela só refletiria o vermelho. Então, e uma luz branca teria mais ou menos todas essas três componentes iguais. E a cor final seria um produto componente a componente desses dois vetores, que seria quase como se fosse um produto do Python, do NumPy Array, de multiplicar dois NumPy Arrays vai ser multiplicar componente a componente, que não é nenhum dos produtos, nem escalar, nem vetorial, é um produto novo, que às vezes a gente chama de reflexão, até inspirado nessa matemática que está aqui, nessa inspiração que está aqui. Bom, depois nós olhamos para isso e dissemos, espera aí, na realidade, isso é a cor do material, foi a primeira propriedade. A outra propriedade tinha a ver como é que a luz incidia e como é que ela era refletida. Uma das primeiras coisas que a gente discutiu é que no tamanho do comprimento de onda, que são aqueles comprimentos por volta de 380 a 700 nanômetros, as superfícies não são lisas e há uma interação complexa que espalha a interação dos fótons quando bate nela. A outra coisa é que, quando você tem os fótons incidindo sobre uma área diretamente na direção da normal, quer dizer, no sentido contrário, mas na direção da normal, você tem a maior iluminação, que é diferente de quando você tem os fótons incidindo na área que está aqui, que seria a mesma área daqui, porque para essa outra área, a quantidade de fótons que são absorvidos seriam essa área cosseno de θ, que é a área aparente, que a gente até chamou isso quando a gente fez o estudo de iluminação de cor. Então, daí surgiu o primeiro modelo de reflexão, que é o modelo mais simples, mas que é bastante comum, que é o modelo de reflexão lambertiano, que diz que a luz incide sobre uma superfície e é vista de qualquer direção, porque espalha de forma uniforme, só que esse espalhamento é proporcional ao cosseno do ângulo entre a direção que aponta para a luz e a direção da normal. Então, quando ele está a 0 grau, o cosseno é 1. Quando ele está a 90 graus, o cosseno tende a 0. Então, essa foi a primeira modelo que a gente tinha. Se eu pegar esse primeiro modelo e colocar no nosso algoritmo de traçado de raios, significa que, quando eu achar um ponto de interseção, que seria um ponto em que meu raio atinge uma superfície da cena, eu teria que pegar calcular um vetor unitário que sai dele na direção da luz, ou seja, a posição da luz menos ele, pegar um unitário dessa direção, e pegar a normal naquela posição. E usar esse cosseno para ser o modulador da intensidade luminosa que vai estar aqui, fazer o shading dessa cor que vai estar aqui, qualquer que seja ela. A cor vem do beta, né? Da cor da luz, que geralmente é branca, mas da cor da superfície, que seria o beta. E aqui estaria o cosseno, tem esse comportamento aqui, em função desse ângulo que está aqui. Aqui deveria ser θ, desculpe, está errado. Então, como eu posso escrever isso aqui? Uma maneira de escrever isso aqui é colocar naquela expressão que nós já tínhamos colocado qual seria a cor RGB que eu vou atribuir a um certo pixel, como sendo a componente da luz, RGB, vezes o coeficiente que seria o beta, né, em 3 dimensões, que é o coeficiente difuso, vezes o cosseno de θ. Ou escrever dessa forma que está aqui, onde tem esse produto aqui, tem várias notações para esse produto é aquele produto componente a componente, que dá um vetor.
e não é um produto vetorial. Agora, esse aqui é o produto escalar entre dois unitários, que daria o tal cosseno de θ. Então, se eu colocar isso naquela primeira cena que eu vi, eu já vejo as coisas assim. Você vê que há um ganho enorme de percepção tridimensional sendo feito só com esse aspecto de colocar esse shading, esse tom nas cores, em que ficou o azul mais claro, porque está mais próximo, voltado para a luz, ao azul mais escuro, etc. É claro que quando esse normal é maior do que 90, quando esse ângulo θ é maior que 90, daria um valor negativo, que não faz sentido. Até porque, se você está falando de um sólido, a luz não consegue bater no sólido e ter um ângulo maior que 90 graus. Isso é porque você está atingindo um lado escuro, em que a luz não chega nele. Você está do outro lado do sólido. Então, esse negócio, geralmente, a gente clipa para zero. Tá? Agora, clipar para zero vai criar umas áreas escuras, pretas, no meio da figura. E essas áreas escuras e pretas normalmente não existem na realidade. Por que não existem na realidade? Não existem porque na natureza, a luz que ilumina uma superfície não é somente a luz que vem diretamente da fonte luminosa. Existem as luzes que vêm da fonte luminosa, batem num teto, batem na parede, e refletem e dão uma iluminação global dentro do ambiente. Então, a gente tem dois modelos de iluminação. O local, que é aquele que só captura a luz que vem diretamente das fontes luminosas da cena, e um outro global, que pega todas essas reflexões. Esse método global, inclusive, foi inspirado na engenharia mecânica, de fazer um balanço de radiosidade dentro de uma cena. Só que é um método tão complexo quanto um método de cálculo de elementos finitos, pesado e tal, e é só para essa componente difusa. Então, o método da radiosidade, que foi um método que viveu durante algum tempo no passado como sendo uma coisa super nova e interessante, não ganhou muita força. O que ganhou força foi a gente achar outras maneiras de achar essa luz global. Aqui eu vou fazer a maneira mais simples, mais feijão com arroz possível, mais café com leite possível, que é dizer o seguinte: todo lugar da cena tem alguma luz que eu vou chamar de luz ambiente. Então, se todo lugar chega alguma luz, eu vou colocar nessa equação que calcula as cores, vou colocar uma luz ambiente, que é essa aqui, que geralmente é 10% do valor da luz que está na cena, e vezes o coeficiente difuso, só para que as coisas não fiquem absolutamente pretas. Aqui eu devo ter errado e acabei copiando duas coisas iguais, porque era para essa aqui estar mais iluminada do que aquela, mas não está tão visível. Então, colocar a luz ambiente já permite... essa é a maneira mais café com leite de iluminação global, que é nem chamado de iluminação global, é só um truquezinho que se usa. Tá? Depois nós vamos tratar da iluminação global numa outra coisa. Uma outra componente que é importante é que alguns materiais, como metais polidos, vidros, etc., eles apresentam uma reflexão. Quando você enxerga, você está vendo um ponto numa superfície a partir de uma certa direção de onde seu olho está. Se você tiver uma luz na cena, essa luz ela tem um efeito de reflexão, quase como se fosse um pequeno espelho aqui. E ele reflete
dá um brilho quando esse ângulo aqui é próximo desse aqui. Quando esse R está próximo de V, você vê um ponto brilhante, até com uma outra cor, não interessa qual é a cor difusa do material. Geralmente, essa cor que você enxerga é uma cor branca, é um brilho na superfície. Então, como que essa componente que não foi considerada no modelo de Lambert também pode ser incorporada aqui dentro? Geralmente, calculando a reflexão desse ângulo que aponta, desse vetor que aponta para a luz em torno da normal, e depois, em função deste ângulo, fazer uma contribuição de um branco nessa posição, de uma outra cor, que seria a cor especular, não a cor difusa do material. Só que esse ângulo, a gente não quer fazer uma coisa igual ao cosseno desse ângulo, porque o cosseno desse ângulo geraria uma coisa irreal. Normalmente, essas reflexões são bem pontuais, e quanto mais brilhante a superfície, mais localizado é o tamanho desse pontinho de luz. Tá? Então, geralmente, como que isso é modelado normalmente nesse modelo que eu estou construindo, que é o modelo de Phong, que é um modelo clássico de iluminação da computação gráfica, ele é construído elevando o cosseno desse ângulo aqui a um expoente qualquer. No caso aqui, eu estou chamando de φ. E ele chega a φs bem altos, porque à medida quando você pega um cosseno, cujo todos os números são menores do que 1, estão aqui no caso estão entre 0 e 1, quando você eleva o quadrado, ele vai ficando cada vez mais próximo de zero. Quando ele tem um número muito alto, como, por exemplo, alguns materiais apresentam esse φ de 50, por exemplo, ele praticamente só não é zero quando o RL é coincidente com o VE. Estão quase na mesma direção. Tá? Então, esse outro componente, que a gente chama de componente especular, ela pode ser modelada da mesma maneira com que a gente modelou a outra, que é o produto da luz, vezes, agora percebe, um outro coeficiente, porque normalmente os materiais têm uma outra cor especular. A cor especular geralmente é branca, vezes esse cosseno elevado a n, que seria simplesmente colocar mais um termo naquela nossa equação de iluminação. Então, olha como é que ela já ficaria aqui, já teria um brilhozinho aparecendo ali na bola. Então, a cor seria igual à luz ambiente, que é uma fração da luz da cena, vezes o coeficiente difuso, mais a luz difusa, a luz mesmo, vezes o coeficiente difuso, vezes aquele cosseno, e mais agora esse termo, que é o termo especular. Esse é o modelo de Phong, que dá que durante muito tempo foi o modelo de computação gráfica para isso. É claro que no modelo de Phong há necessidade da gente saber fazer a reflexão de um vetor em torno de outro, em qualquer posição do espaço. Essa expressão de pegar um vetor V unitário, por exemplo, e fazer a reflexão em torno de um vetor N unitário, que seria normal da superfície, não é difícil da gente deduzir. Por quê? Porque para calcular esse vetor refletido, basta que eu calcule um vetor que esteja simétrico em relação ao N. E essa simetria não é difícil de fazer, principalmente porque eu sei o seguinte: se eu tiver um vetor e um vetor unitário, V é um vetor e N é um vetor unitário, essa expressão aqui, que é Vn, sendo V escalar N, o produto interno dele com o unitário, vai me dar a projeção dele aqui dentro. É ele cosseno de θ. Então, vai me dar certinho esse comprimento daqui. Esse comprimento vezes n vai me dar o vetor que seria a componente Vn desse vetor aqui. Então, esse H seria o Vn menos o V original. Agora, eu pego esse H e ponho do outro lado, porque ele é simétrico. Então, vou dizer que o R
que a reflexão do vetor L é simplesmente o Vn mais H. Então, eu tenho aqui já uma maneira de calcular isso em qualquer posição que isso estiver no espaço. Isso aí é uma álgebra vetorial, não interessa muito. Se eu substituo agora esse Vn por essa expressão que está aqui e esse H por essa expressão que está aqui, eu vou ter uma expressão que vai conter aqui o vetor refletido é igual a 2 vezes o produto interno do vetor com a normal vezes a normal menos o vetor original. Pronto, acabou, você tem o vetor refletido. Então, isso é que nos levou, naquele momento em que a gente quis fazer um algoritmo de traçado de raios. Bom, mas eu não coloquei aqui. Vou colocar aqui. Esse vetor, essa definição de uma álgebra linear bem simples aqui, que era essa, definiu um vetor como um NumPy array de 3 posições, definia aqui o ângulo tirado do cosseno do produto interno, a norma está aqui de um vetor, um unitário de uma certa direção, o produto interno, e aqui um vetor reflete, está aqui. Reflete V em torno de N, retorna R, está acabado. Então, eu posso ter a álgebra linear, é muito simples para tratar a álgebra vetorial, ela é muito simples para tratar esses casos. Então, às vezes, assim, isso tudo está no NumPy array, mas eu posso criar aqui só para efeito de simplicidade, colocar no nosso algoritmo essa álgebrazinha e, ao mesmo tempo, vou colocar lá no nosso canal de Slack isso aqui, pronto. Então, daria aí, só porque fica muito fácil essa definição que fica aqui. Então, esse seria fazer a reflexão e calcular a reflexão, então é uma coisa simples, a gente pode fazer com a álgebra, uma vez implementada a álgebra estando correto, não tem problema nenhum aplicar isso. Então, isso nos traz a como é que seria a reflexão de fundo, que essencialmente segue esse modelo que está aqui colocado, que está aqui em cima. Tá? O Phong diz que a reflexão de uma luz sobre uma superfície, ele meio que assume a superfície lambertiana para o lado difuso e coloca mais essa componente de especular, que seria isso. Então, aqui eu escrevi isso, em vez de escrever um vetor de 3 posições, eu botei C de lambda, que podia ser C do lambda do red, do green e do blue. Pronto. Ou até existem pessoas que fazem o ray tracing usando todo o espectro da luz, e aí teria que fazer isso para cada um dos 401 lambdas, se quiser fazer isso também. Mas aqui, o importante é a gente perceber o seguinte, quando eu vejo uma esfera vendo só a iluminação ambiente, eu não enxergo tridimensionalidade nela. Quando eu coloco a iluminação difusa, eu já enxergo pela sombra a forma da esfera. E quando eu coloco a especular, eu enxergo aonde estão as luzes. Por exemplo, aqui eu não sabia que tinham pelo menos 2 luzes nessa cena. Aqui eu sei, porque não é possível ter 2 brilhos sem ter 2 luzes na cena para colocar aqui. Então, a compreensão que a gente vai tendo da cena vai aumentando à medida que essas informações da iluminação entram no modelo nosso de cena. Tá? Esse aqui é uma coisa. Isso aqui é só uma maneira de escrever isso, que seria escrever que a cor é igual à parte ambiente, mas aqui, para cada uma das luzes, eu vou somar a contribuição difusa e a contribuição especular deles. Sendo que, para especular, eu vou ter que, cada uma das luzes, calcular
reflexão para aquele ponto do raio que vai para a luz em torno da normal. Aqui você pode fazer uma pequena otimização, que é calcular a reflexão do olho em relação àquele ponto e dar a mesma coisa, mas isso não vale nem a pena a gente discutir. Mas, quer dizer, essa primeira equação aqui é uma equação importante e já dá resultados bastante interessantes de iluminação. Mas a iluminação ela tem uma outra componente que é importante, que é a gente saber desenhar a sombra que o objeto faz nas outras superfícies. Isso nos dá claramente a posição de um objeto em relação ao outro. Você, quando vê uma sombra, você sabe se o objeto está colado, se ele está longe, se ele está perto, etc. E como é que eu poderia incluir no meu algoritmo a sombra? Ora, basta que, quando eu fosse calcular a contribuição de uma luz a um certo ponto qualquer da cena, eu passasse um raio do ponto até a luz e fizesse aquele mesmo processo. Existe algum outro objeto na cena que está entre eu e a luz? Ou seja, se esse meu raio fosse aqui, aqui é a origem do raio, e a direção do raio saísse daqui e fosse até a luz, eu teria que buscar na cena um objeto que tivesse uma interseção com esse raio entre 0 e 1. Na realidade, 0 não, entre uma certa tolerância e 1, porque senão, sem querer, eu posso querer pegar o meu próprio objeto, né? Fazer autointerseção do objeto com ele mesmo. Se o objeto for côncavo, até pode acontecer dele ter uma coisa que ele tampe a luz. Aí teria que cuidar disso também, depende do como é o objeto. Mas, então, essa é a maneira. A maneira é tão simples quanto acrescentar mais um laço. Né? Claro que é fácil de programar, mas é difícil de fazer eficientemente, porque isso torna o algoritmo muito menos eficiente. Agora eu vou ter que, de novo, percorrer toda a lista de objetos da cena, e tem cenas que você tem milhões de objetos, né? Dezenas de milhões, centenas de milhões de objetos, para ver se existe essa sombra ou não. Então, esse é o raio de shadow, o raio de sombra que a gente tem dentro dele. Então, o que o raio de sombra faz? Ele aqui, nessa equação, ele é só um fator. Se eu achar alguma coisa que coloque aquela luz, que impeça aquela luz de chegar àquele ponto, eu ponho esse fator igual a 0, ou seja, eu não calculo esse resto dessa expressão. Então, eu só vou calcular quando o raio de sombra disser que aquela luz tem contribuição naquele ponto da superfície. Tá. Então, se eu juntar o que a gente já viu até agora, eu diria o seguinte: você tem um primeiro modelo, que é um modelo de só pintar a cor do material, que seria aquela cor difusa, que seria o beta, que não compreende a questão da tridimensionalidade do modelo. Aqui, você colocando a componente difusa na questão, aqui você colocando o ambiente na questão, aqui você colocando a especular nela, e aqui você colocando a sombra. Foram os passos que a gente já deu até agora no modelo de iluminação, que é o modelo mais básico de iluminação, que é o modelo de Phong. Existem algumas superfícies nas cenas que têm um outro efeito muito interessante visual. Qual é esse efeito? Esse efeito é o efeito de refletir como se fosse um espelho. É você colocar ou uma superfície de um lago ou ter um espelho de fato numa cena. Quando você tem um espelho de fato numa cena e você está olhando aqui e bate no espelho, o que você vê aqui não é esse ponto, porque o espelho em si quase não tem cor. Você vai ver o que um outro objeto da cena está refletido nesse ponto aqui. Então, uma superfície, quando ela é espelhada, a gente tem que fazer
quando a gente atinge a superfície do espelho, a gente vai fazer um outro raio, que é refletir esse vetor que está aqui, que vai para a direção do olho, eu vou refletir em relação à normal e vou criar um raio especular que sai desse ponto e entra de novo na cena, fazendo com que a cena, buscando de novo uma interseção, pegando qual é essa cor e trazendo essa cor para cá. Tá certo? Então, quando eu achar a cor que esse raio enxerga, é que eu vou pintar a cor desse cara aqui. Isso significa que, normalmente, a gente cai numa certa recursão, porque você lançou um raio, achou um ponto, quando foi calcular a cor naquele ponto, você teve que lançar outro raio e recursivamente sair fazendo isso. Existe uma cena de um filme muito antigo e clássico que já vários filmes acontece isso. Você entra numa sala de espelhos paralelos. Então, você vê a sua reflexão num espelho, a sua reflexão da reflexão, a reflexão da reflexão da reflexão, e assim você vai vendo infinitas cenas, infinitas imagens de você dentro daquele ambiente. É claro que isso, dentro de um programa, colocaria o programa em loop para sempre. Então, é normal nessa implementação, quando a gente vai calcular a cor, vai lançar um raio especular, por exemplo, antes de lançar, eu vejo em que nível de recursão eu estou. E se eu tiver já num nível, digamos, 5, 10, o que for um parâmetro dado pelo algoritmo, eu não vou seguir à frente, porque se eu for, eu não paro nunca. Tá? Então, essa recursão ela geralmente se acaba por um parâmetro de entrada que determina quanto que você vai fazer de reflexão dentro de uma cena dessa. Tá? Esse é o nosso... Quando você vai ter uma cena assim, eu coloquei um espelho nessa superfície vertical aqui, e a gente passa a ver essa cena da forma que está aqui. Essa aqui são 5 bolas, com 5 bolas e um espelho e uma mesa espelhada embaixo, por exemplo. Então, você começa a fazer algoritmos já mais interessantes. Existe uma outra coisa que eu não recomendo muito, a não ser que você queira se trabalhar especificamente, que é quando você bate numa superfície que é transparente, se um cálice, um copo, você entra na superfície. E a direção que você entra na superfície não é a mesma que você vem. Geralmente, se você está no ar, você tem uma velocidade de onda. Quando você está num meio tipo vidro, você tem outra velocidade de onda. Então, para cada meio que você tiver, você tem um coeficiente que diz a razão quanto que é a velocidade da luz sobre a velocidade do meio. Esse coeficiente está sempre maior que 1, porque a luz, no vácuo, é onde ela mais anda, né? Aqui você vai ter velocidades diferentes. E essa razão desses coeficientes dão uma lei que resolve qual é o ângulo, aqui θ2, que não está nem mostrado, que seria esse ângulo de onde sairia o raio de transparência, refratado. Tá? O problema desse raio refratado, você consegue enxergar através da bola com uma certa deformação que está ali dentro. O problema é que isso é altamente não intuitivo. Tá? A menos que você queira fazer alguma coisa muito sofisticada, como, por exemplo, pegar a reflexão do fundo do cálice de vinho para ver que aquela cor do vinho, etc., isso já não é um tipo de cálculo que a gente quase precisaria fazer. Aqui eu estou só mostrando qual seria exatamente a mesma ideia que eu fiz para o raio refletido. Eu vou achar aqui um processo que vai calcular pela lei de Snell, qual é a força, qual é o raio refratado. Então, o raio refratado tem uma expressão aí que eu consigo tirar quem é
quem é TE, que é dado por essa expressão. Então, eu posso fazer um programa em Python, em C, que facilmente calcule a partir do raio que entra, do ângulo de incidente com a normal, da normal e do vetor incidente e dos coeficientes de etaí incidente e o refratado, qual é a direção. Mas aí tem várias coisas, tem ângulos de refração, por exemplo, que a refração não acontece, você não enxerga. Eu peguei uma vez em casa e botei um peixe, que era aquele peixe... os meninos eram crianças na época, tinha esse peixe aí, que era um peixe... É um peixe que sobrevive à criança, é um peixe muito robusto, e botei dentro de um cálice esse peixe. E tirei várias fotos dele. Tá? Você vê como a refração aqui nesse vidro era coisa assim, totalmente inesperada. Né? Tinha uma até que o peixe sumia, ele continuava lá dentro, mas você não enxergava ele. Ele estava numa posição que a refração não permitia ver. Não é uma coisa intuitiva, não é um modelo simples para a gente trabalhar, e por isso até eu tenho menos interesse nele, mas é apresentado aqui por uma certa completude, para ficar completo. Quer dizer, o modelo de iluminação completo que a gente tem, básico, eu vou falar depois de um modelo mais avançado. Hoje não, eu vou falar de um modelo mais avançado. Esse básico tem uma componente ambiente, tem uma componente difusa e especular para cada luz, e tem também o lançamento de raios secundários, os raios que vão de recursivos, para calcular a reflexão especular, caso a superfície seja um espelho, esse S seja diferente de zero, ou calcular a cor que está por trás do vidro, caso essa opacidade seja diferente de 1. Então, tem mais dois parâmetros de material. Um é quanto ele é espelhado e dois, quanto ele é transparente. Tá. Então, o algoritmo de Ray Tracing em si, então você vai para cada pixel lançar um raio. Quando você chegar num certo ponto, no ponto que você vai calcular todas as interseções com todos os objetos, vai pegar aquele que está mais próximo. Quando chegar nele, você vai calcular a iluminação de Phong dele, que é a difusa mais a especular. Né? Você inicializa com o ambiente na luz. Aí você lança o raio. Chega aqui, você agora vai calcular o sombreamento. Geralmente eu chamo isso de uma função de trace, que eu lanço o raio, e a outra função de shade, que eu vou calcular, que eu não, todos os livros chamam isso. Shade eu vou calcular a cor, a tonalidade dela aqui. E essa tonalidade vai ser ou só devido à iluminação direta que existe nela, ou eu vou fazer uma reflexão e lançar outro raio, que eu vou fazer outros trace, outro shade, e aqui depois eu volto para somar com a cor que está aqui. Ou outro trace para um raio refratado e por aí vai. Então, esse é o algoritmo de Ray Tracing que nós vamos ver. Esse eu vou pular aqui, que eu vou ver depois. Um outro ponto importante que dá mais realismo na cena, para completar esse assunto de Ray Tracing, é o uso de texturas. Texturas são imagens, só que para não ter que lidar com a questão da resolução da imagem, eu imagino que sempre a textura é uma imagem no domínio elementar 01. Se ela tiver 800 por 600, o que quer que seja, não interessa. Eu tenho que colocar ela de uma forma que, quando eu disser, se ela tiver 800, quando eu disser 0,5, eu estou no 400. Pronto, estou no meio. Então, eu posso pegar ou texturas sintéticas ou texturas geradas por ruídos, tipo o ruído. Teve um avanço enorme na computação gráfica quando se descobriu umas funções estatísticas que conseguiam reproduzir cores, superfícies que pareciam com textura
jacaré, dinossauro e tudo. Quer dizer, então, existem, principalmente aquelas texturas do Ken Perlin, tem uma série de maneiras de texturas sintéticas, como tem pegar fotos e colocar lá e trabalhar com fotos. Incluir essas texturas no algoritmo de Ray Tracing é muito simples também. Por exemplo, naquele elemento de box, você pode simplesmente associar o 00 aqui, por exemplo, e o 1 aqui. Aí aquela imagem, se for aqui uma fórmica, vai ficar aqui em cima uma textura de fórmica. Tá? Porque quando você atingir algum ponto aqui no meio, você vai ter que saber em que ponto você está em coordenadas de textura, que é o V, que vai ser sempre entre 0 e 1, e aí buscar lá na textura quanto a isso. Aqui, aquela coisa que a gente já viu, que seria também aqui fazer uma textura polar, né? A textura polar seria pegar uma superfície de uma esfera, por exemplo. A esfera, escrita em coordenadas polares, teria 3 componentes, ρ, θ e φ. Mas como a esfera tem sempre um ρ constante, isso aqui não é uma coordenada. Isso aqui, a variação na superfície é só θ e φ. Então, eu posso calcular θ e φ em função de x, y, z, posso traduzir isso para uma função que varia, digamos, de 0 a 1, indo lá de trás, voltando aqui, e aqui de cima, de 0 a 1, lá para baixo, e colocar a esfera, uma figurinha qualquer que eu faça, como uma textura, um decalque em cima de uma esfera, por exemplo. Isso é uma maneira também de fazer. Normalmente, o que se faz tem 90%, como eu disse, das malhas são malhas de triângulos, das superfícies do Ray Trace. Então, se você pegar um triângulo aqui e estabelecer para ele, além das posições no espaço, em que ponto esses pontos estão aqui na textura, aqui na coordenada de textura, aqui eu tenho o 1, V1, que seria a coordenada de textura dele. Aqui, está aqui meu 1, V1, pronto. Esse seria esse ponto aqui. Esse outro ponto aqui é esse ponto aqui. Esse aqui é esse ponto aqui. Então, esse triângulozinho aqui, eu vou pegar ele e vou fazer o seguinte: quando um raio atingir algum ponto aqui na minha superfície do triângulo, eu pego quem são as coordenadas baricêntricas dele, L1, L2, L3, e calculo a interpolação entre essas 3 coordenadas aqui de textura, que vai me dar a posição correspondente a esse ponto aqui, nesse outro triângulo. E, com isso, eu simplesmente estico essa figura para essa posição que está aqui. Então, colocar textura também não é uma coisa muito difícil, é uma coisa simples. Colocar textura com espelho também é simples, e sombra e tudo mais. Tá? Então, esse é o nível básico do Ray Trace que a gente vai trabalhar. Existem mais efeitos interessantes de Ray Trace, ainda num nível já intermediário. Um deles é não trabalhar com objetos tão perfeitos. Por exemplo, quando você chega numa esfera, você não querer trabalhar com a equação da esfera, porque, normalmente, as coisas têm uma certa imperfeição. Então, colocar um tipo ruído aleatório para perturbar normal é um modelo que a gente chama de colocar rugosidade no objeto. Ou você pode até perturbar também a própria posição da superfície fazendo... Então, uma é Bump Textures e outra é Displacement Maps, que também dão outros efeitos interessantes para quem quisesse trabalhar nessa direção, seria uma coisa a mais. A outra é pegar um ambiente e colocar o ambiente como tirar uma foto 360, por exemplo, em vez de ser um cubo, isso aqui seria uma esfera, e na hora de você ver qual é a luz que chega no rosto do personagem, a luz ambiente que chega no rosto do personagem, você vai lá e busca na direção da normal da coisa qual é a luz que vem ali para aquele ponto. Né? Isso é muito importante se você estiver fazendo uma inserção de um objeto virtual numa cena real.
Então, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Hoje eu não quero entrar em todos esses aspectos avançados. Vou mostrar um pouquinho. Tem um trabalho muito interessante de Stanford, que é sobre como capturar isso, botar umas esferas que são espelhadas e tirar as fotos da esfera para pegar o que naquele momento, naquela posição da cena, você tem de iluminação chegando nela. Tá? Outra coisa é ter tratamentos para anti-aliasing, etc. Isso outra. Está aqui aqueles que a gente começou, que são aquele nível de sofisticação que a gente pode chegar ao Ray Tracing. Tá? Esse aqui é o caso da que eu queria, de gerar uma floresta, que é uma coisa legal, mas é complexo você gerar um modelo aí com as coisas. Né? Esses tipos de coisas. Aqui você tem o Ray Tracing, tem vários modelos. O Ray Tracing ele chega a uma cena que deixa de ser fotorrealista porque ela fica perfeita demais e você não tem esse fotorrealismo. Aqui, nota que esse carro que passa aqui, ele está borrado com relação à cena. Né? Por quê? Porque o Ray Tracing foi feito com duas posições da cena, dois momentos diferentes, feito um blur aqui para poder dar esse efeito de realismo, que seria um realismo mais de uma câmera fotográfica que não captura as coisas tão bem. Né? Então, isso aqui era... Aqui só para voltar a um assunto inicial e encerrar esse assunto de iluminação de hoje. Aqui mostra bem claro, na época, isso aqui até foi da época da radiosidade, que eu estava lá em Cornell, que foi onde fizeram esse algoritmo. Se você tem uma cena que só tem iluminação direta, nos locais aonde você, aqui, por exemplo, não tem luz, teoricamente, só tem uma luz ali na cena, você deveria estar com tudo escuro, a não ser essa luz ambiente que você colocou aqui, que é um fudge factor, né? Um fator meio de trapacear. Se você considera as reflexões de uma cena, da energia daqui nessa parede, dessa parede para cá, você consegue capturar essa reflexão que vai de um lado para o outro. Hoje em dia, se você for fazer essa captura, na hora que você estiver numa posição para calcular a cor que está em qualquer ponto da sua cena, o que você faz é não só lançar o raio para a direção das luzes que estão definidas na cena, mas sim lançar, pega aquele hemisfério, aquela meia calota esférica que está em cima daquele ponto, lança raio em todas as direções e depois busca a iluminação que vem por cada uma delas, como é na realidade. Quer dizer, a luz que chega num ponto chega de diversos lugares, e cada uma chega com um modelo de atuação sobre a superfície. Mas isso é a iluminação global que eu não quero tratar ainda agora. Eu queria fechar um bom entendimento para a gente terminar um trabalho que seja fazer um algoritmo de Ray Tracing que inclua essas coisas que eu falei hoje. Então, é isso. Vamos passar agora a desenvolver o programa. Mas, antes disso, a pergunta clássica: alguém tem alguma dúvida? Então, vamos seguir em frente. Vamos sair da apresentação e vamos voltar ao nosso modo. Espero que vocês estejam acordados e com o computador à mão.